Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Tudo posso naquele que me fortalece"? Essa é, sem dúvida, uma das frases mais conhecidas de toda a Bíblia. Ela está estampada em camisetas, impressa em quadros, usada em legenda de fotos e até em discursos motivacionais. Mas será que o apóstolo Paulo realmente quis dizer que nós podemos conquistar qualquer coisa se tivermos fé suficiente? Será que ele estava falando sobre alcançar sonhos, sucesso, riqueza ou vitórias pessoais? A verdade é que o significado real desse versículo é muito mais profundo. E quando você entende o que Paulo realmente quis dizer, isso muda completamente a forma como você enxerga as suas lutas, os seus fracassos e até a sua fé. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras em uma das situações mais difíceis de sua vida. A carta aos Filipenses não foi escrita de um lugar de conforto, foi escrita na prisão. E não uma prisão comum, como imaginamos hoje, com luz, cama e comida. Era uma cela fria, úmida, escura, sem janelas, sem esperança, com o chão de pedra e o ar pesado. Paulo estava acorrentado a um soldado romano, vigiado dia e noite, sem saber se veria o sol novamente. Imagine isso por um instante. Você dedicou a sua vida a servir a Deus, pregando o Evangelho, curando pessoas, sendo perseguido por amor a Cristo e, de repente, é preso, injustamente. Muitos no lugar dele teriam se desesperado, teriam questionado a Deus, talvez tivessem dito: Senhor, por que eu? Eu fiz tudo certo. Mas Paulo não fez isso. Ele não escreveu uma carta de reclamação. Ele não pediu socorro, nem expressou raiva. Sabe o que ele fez? Ele escreveu uma das cartas mais alegres, esperançosas e cheias de fé de todo o Novo Testamento. E no meio desse contexto de dor e incerteza, ele escreveu: Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo descobriu um segredo que poucos entendem hoje. A verdadeira força não vem quando tudo está dando certo, mas quando, mesmo em meio à dor, você consegue dizer: Deus, eu ainda confio em ti. Essa é a essência da fé. Não é sobre controlar o que acontece, mas sobre confiar mesmo quando nada faz sentido. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam ser lembradas de que Deus continua presente, mesmo nas tempestades. Muitos usam o "tudo posso naquele que me fortalece" como uma frase de motivação pessoal, como se fosse uma declaração de vitória, de conquista, de autoconfiança. Mas Paulo estava falando de algo muito mais profundo. Ele estava falando sobre resiliência espiritual. Ele dizia: eu posso suportar, eu posso continuar, eu posso permanecer firme, porque Cristo me dá força. Percebe a diferença? Não é posso tudo que eu quero, mas posso suportar tudo que vier. E isso muda tudo. Paulo estava dizendo que a presença de Cristo dentro dele era suficiente, mesmo que o mundo do lado de fora desmoronasse. Essa é a força que o dinheiro não compra, que o status não dá e que as circunstâncias não tiram. É a força que vem da comunhão com Deus, da confiança de que Ele é fiel, mesmo que não entendamos os seus caminhos. Talvez você hoje esteja enfrentando uma fase parecida com a de Paulo. Pode não ser uma prisão literal, mas talvez seja uma prisão emocional. Talvez você se sinta preso ao medo, à ansiedade, à dor, à perda. Talvez você tenha sido traído por alguém que ajudou, talvez tenha perdido algo que parecia essencial, ou talvez esteja olhando para o futuro e não veja saída. E, no meio disso tudo, vem aquela pergunta silenciosa: onde está Deus nisso tudo? Ele está aí. Mesmo que você não sinta, Ele está presente, na sua respiração, no seu coração, no silêncio do seu quarto.
Deus nunca prometeu ausência de lutas, mas prometeu presença constante. E é essa presença que muda tudo. Quando Paulo escreve "Tudo posso naquele que me fortalece", ele está falando sobre perseverança com propósito. Ele está dizendo: mesmo que eu passe fome, mesmo que eu seja esquecido, mesmo que as circunstâncias me aprisionem, eu continuo firme, porque a minha força não vem de mim, vem de Cristo. Isso é fé madura. É quando você para de ver Deus como um resolvedor de problemas e passa a vê-lo como o sustento em meio aos problemas. Da próxima vez que você disser "tudo posso naquele que me fortalece", lembre-se, não é uma frase de vitória humana, é uma declaração de dependência divina. É um ato de rendição. É reconhecer que sem Cristo nada podemos, mas com Ele podemos suportar tudo. E talvez o que Paulo viveu não seja tão distante do que você está vivendo agora. Talvez você também esteja em uma prisão, não feita de grades, mas de preocupações, medo, dor ou solidão. Talvez você olhe ao redor e não veja a saída. Mas lembre-se, Paulo não foi liberto antes de escrever "Tudo posso naquele que me fortalece". Ele escreveu enquanto estava ainda preso. Isso quer dizer que a força que Deus te dá não depende da tua situação. Ela nasce dentro de você, no exato momento em que você escolhe confiar. Então, quando tudo parecer pesado demais, quando o chão sumir sobre seus pés, quando a resposta não vier, repita as mesmas palavras que sustentaram Paulo naquela cela escura. Tudo posso naquele que me fortalece. Não como um grito de autoconfiança, mas como um sussurro de fé. Uma lembrança de que você não está só, de que Deus continua contigo, mesmo no silêncio. Se essa mensagem falou com o seu coração, escreve nos comentários "Tudo posso naquele que me fortalece". Deixe essa frase ser o seu ato de fé hoje. Curta esse vídeo para que essa palavra alcance mais pessoas que, assim como você, precisam ser lembradas de que Deus continua presente, mesmo nas tempestades. E lembre-se, a verdadeira vitória não está em escapar da dor, mas em permanecer firme com Cristo, sabendo que nele está toda a força que você precisa.